Então, vem a pergunta. Nós temos provas da ressurreição de Jesus? Provas científicas da ressurreição de Jesus? Não. Nós não temos provas da ressurreição de Jesus. Nós temos fortes indícios da ressurreição de Jesus. Um desses fortes indícios é o testemunho dos apóstolos. Nós sabemos, por exemplo, que os apóstolos, todos eles, morreram martirizados, exceto São João. Agora, por que é que eles foram martirizados? Por que é que eles foram perseguidos? Porque pregavam a ressurreição de Jesus. Ora, se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, você acha que uma pessoa inventa uma mentira que só vai atrapalhar a vida dele? Entende? Eles poderiam dizer, olha, Jesus apareceu à sua alma, todo mundo acreditaria. Mas eles tinham que insistir na ressurreição da carne. Se eles dissessem, Jesus apareceu à alma dele, ele continua vivo no coração de Deus, todo mundo acreditaria nisso. Mas eles insistiam que o corpo crucificado apareceu ressuscitado. Era o mesmo Jesus. Então, esta insistência os levou à morte. Ninguém inventa uma mentira para se prejudicar. Todo mundo que mente comete um pecado. Mas comete esse pecado porque, de alguma forma, aquela mentira poderia safá-lo, poderia livrá-lo de um incômodo. Então, isto é muito importante e nós consideremos isto. Além disso, nós podemos também levar em conta uma testemunha importante. Uma testemunha, sei que é bastante controvertida, mas uma testemunha que eu levo bastante em consideração. É o Santo Sudário. O Santo Sudário é realmente um fenômeno até hoje não explicado cientificamente. Não é? O fenômeno do Santo Sudário não tem explicação científica. Pergunto, o Santo Sudário é uma prova da ressurreição? Não, o Santo Sudário não é prova de ressurreição porque o que está estampado ali é um cadáver. Entende? Então, é evidente que ele não prova a ressurreição, mas ele é um fenômeno que cientificamente ainda não foi explicado. Você pode dizer, houve o teste de carbono 14, houve tal e tal cientista que contestam. Sim, eles podem contestar quanto quiserem, só que para você contestar o Santo Sudário, você tem que explicar como é que aquela imagem se produziu. E aquela imagem, até hoje, não se explicou como ela se produziu. Por quê? Porque não é simplesmente uma estampa, não é simplesmente corante, não é simplesmente um pincel, é uma imagem milagrosa, que não teria sido possível produzir na Idade Média. Então, as contestações só aumentam o problema e aumentam o mistério do Santo Sudário. Então vejam só, eu não quero aqui me deter longamente a respeito dessa questão do Santo Sudário, número 1, porque o nosso tempo está esgotando, e número 2, porque ele é somente um indício. Não é? Porque ele cientificamente é misterioso. Podemos depois dedicar uma palestra ao Santo Sudário para mostrar para você os detalhes, né, da maravilha de Deus, que é esse milagre extraordinário. Mas é uma testemunha, digamos assim, de que algo de extraordinário aconteceu com aquele homem crucificado que está ali estampado naquele lençol. O que dizer então desse tipo de pensamento liberal como do padre Andrés Torres Queiruga? Bom, esse tipo de pensamento não é compatível com a fé católica tradicional. Não quero aqui julgar a pessoa do padre Torres Queiruga, mas certamente é meu dever de caridade para com os fiéis católicos, para com seminaristas e padres que leem, não é, este tipo de literatura teológica, advertir que, na verdade, o que está ali é fruto de uma capitulação, de uma rendição.
da igreja diante dos pressupostos filosóficos, pseudo-filosóficos, deveria eu dizer, do mundo moderno. Ou seja, que não existem milagres, que não existe intervenção de Deus na história. Em suma, que nós caímos aqui numa espécie de deísmo, ou seja, Deus não intervém na história de forma alguma. Com isso eu não quero dizer e não quero colocar a ressurreição no mesmo nível dos milagres. Veja só, a ressurreição é muito mais do que um milagre. A ressurreição não foi um milagre acontecido. A ressurreição é muito mais do que um milagre porque é um acontecimento. Sem dúvida alguma, milagroso no sentido que não há explicação na natureza para ele. Mas muito mais do que um milagre, porque é um acontecimento que aconteceu na história, mas ao mesmo tempo transcendeu a história. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o irromper escatológico de Deus no tempo histórico. Então, aquilo que acontecerá conosco nos últimos tempos, no último dia, no dia da ressurreição final, já aconteceu com Jesus. E não somente isso, como diz Santo Tomás de Aquino, Jesus e a sua ressurreição é a causa da nossa ressurreição. Ele é a causa exemplar, a causa eficiente, né? E a causa final da nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos por Ele, com Ele e nele. É assim que acontece a nossa ressurreição final. Se nós continuarmos pregando a fé da igreja, a fé de sempre, a fé de 2000 anos, o que é que temos que fazer? Temos que exigir do homem moderno que mude a sua opinião, que mude a sua visão de mundo, porque é a visão de mundo que está errada. Ou seja, para o homem moderno, se ele aceita Deus, né, ele aceita Deus desde que Deus fique quietinho lá no céu e não venha incomodar aqui na terra, e não tenha esta realidade do Deus conosco na história. Ou seja, tudo tem que ser explicado dentro dos parâmetros científicos modernos e não há possibilidade alguma de nós sermos surpreendidos pela liberdade do amor de Deus. Né? Eis aqui. Quando você reduz tudo a mecanismos históricos que são automáticos, como faz o padre Queiruga, você de alguma forma tira a liberdade, tira aquilo que é a amorosa surpresa de Deus que vem nos resgatar. Jesus e a sua ressurreição não é uma consequência, digamos assim, uma conclusão tirada de premissas já colocadas por Deus desde a criação do mundo. Não, não é isto. Não é uma premissa fatal. É sim um plano de Deus, mas um plano livre. Deus era livre para fazer e continua sendo livre para nos amar como de fato nos ama sempre. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, as suas necessidades, e quero novamente colocar para você esse apelo de que você faça a propaganda do nosso site. Nós precisamos da fidelidade das pessoas que assinam mensalmente o nosso site e que participam dos seus cursos. Na próxima semana, nós iremos iniciar o nosso curso de catecismo online, né? O tão esperado curso de catecismo que nós iremos exibir a partir da próxima segunda-feira. Espero que você se inscreva, que você participe deste curso de catecismo e também faça um pouco de propaganda com seus amigos para que nós possamos sustentar esse serviço através da internet. Você sabe que um site que é todo ele composto de áudio, basicamente, e também de vídeos, é um site bastante caro e é um serviço que nós não temos condições de manter totalmente gratuito. É através da assinatura
da generosidade e da fidelidade daqueles que nos assinam mensalmente, que nós podemos continuar este ministério através da internet e também colocar à disposição programas como esse, o Parresia, que são programas gratuitos para todas as pessoas. Que Deus abençoe você, Nossa Senhora cubra sempre com o seu manto materno. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.